Vamos falar sobre a tarifa de 50% anunciada por Donald Trump, que pegou a embaixada brasileira em Washington de surpresa. Segundo o que os diplomatas disseram para a CNN, a apuração é dela, com quem nós conversamos agora ao vivo. E é isso que a gente já começa contando para vocês aqui no Live CNN. Os efeitos, a repercussão e o que ocorre neste momento, nesta manhã de quinta-feira aqui no Brasil. Yasbek, bem-vinda. Oi, Elisa, bom dia a todos que nos acompanham. Elisa, depois do anúncio dessa tarifa de 50%, que inclusive foi a maior das tarifas anunciadas por Donald Trump nessa semana, eu conversei com diversos diplomatas que atuam aqui nos Estados Unidos, também diplomatas em outros postos, e o que eles me disseram é que a reação da embaixada brasileira em Washington foi uma reação de total surpresa, com alguns inclusive me dizendo que eles chegaram a ficar atônitos, porque ninguém esperava uma taxa nessa magnitude. Inclusive, o que um diplomata me disse é que havia uma expectativa de que pudesse haver algum tipo de ação e de ataque a Alexandre de Moraes, justamente porque Donald Trump é muito próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que enfrenta um julgamento no STF, então que a embaixada estava mais concentrada nessas questões ligadas a Bolsonaro e Alexandre de Moraes do que nessa questão das tarifas que eles esperavam que subisse, mas talvez subisse um pouco e não nessa magnitude. O que eu ouvi é que ninguém esperava que essa tarifa ficasse em 50%. Também uma outra análise, Elisa, que eu ouvi desses diplomatas é que Donald Trump reagiu às críticas mais duras que foram feitas pelo presidente Lula durante o encontro do BRICS neste final de semana. Inclusive com um diplomata me dizendo que Lula praticamente pediu uma resposta de Trump quando Lula se posicionou como um paladino do BRICS e do Sul Global. Foi que um diplomata me disse, e lembrando que Lula chegou a dizer que Donald Trump, que o mundo não quer um imperador, ao se referir a Donald Trump, depois que Donald Trump inclusive tinha falado sobre a reunião do BRICS, e quando Donald Trump disse que ele poderia colocar uma taxa adicional de 10% sobre os países que, nas suas palavras, têm políticas anti-americanas ligadas ao BRICS. Uma outra questão também que foi apontada, Elisa, é que o presidente Lula subiu o tom das críticas ao presidente Donald Trump em uma decisão conjunta com o PT, justamente por causa da queda de popularidade do presidente internamente. Então seria uma estratégia para que Lula acenasse a sua base, só que essa estratégia, apesar de trazer talvez efeitos positivos internamente com a base do presidente Lula, isso traz ali uma falta de pragmatismo ou traz efeitos negativos na diplomacia externa. Então o que esses diplomatas dizem é que a diplomacia externa ela é algo construído em décadas, e dizem inclusive que as relações entre Estados Unidos e Brasil estão na pior crise em muito tempo, que essa crise pode trazer repercussões muito negativas para esse vínculo antigo entre o Brasil e os Estados Unidos. Portanto, o que eles dizem é que o presidente Lula prioriza a política interna e essa tentativa de retomar sua popularidade, e acaba abrindo um flanco na política externa que é muito baseada em pragmatismo e não em críticas. Isso é algo que não acontece, claro, só no Brasil. Donald Trump está fazendo isso também com a sua política externa, está usando a política externa para falar com a sua base internamente, mas o que se diz é que, apesar de possíveis ganhos políticos internos, inclusive do presidente Lula internamente, até conversei com um economista do mercado que ele estava falando o seguinte, o Gabriel Barros, da pesquisa, ele falou o seguinte, que o presidente Lula ele acaba falando, de certa forma, para convertidos. Então, ele pode até ter um ganho político no curto prazo, porque isso acirra a polarização, mas talvez não tenha um efeito tão positivo no médio prazo, justamente porque também essa decisão de Donald Trump de aumentar as tarifas para 50% pode ter efeitos muito nocivos sobre a economia brasileira e pode reverter, inclusive, esses ganhos políticos de curto prazo com essa polarização que aumenta por causa dessa troca de farpas entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump. Mas, no geral, Elisa, um
sentimento ali, uma percepção muito ruim por parte da diplomacia sobre o que está acontecendo, sobre a magnitude dessas taxas e também com a percepção de que seria inevitável Donald Trump fazer algo assim, justamente pela sua proximidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, que esse era um desfecho que em algum momento poderia acontecer, mas também com alguns diplomatas apontando que a subida de tom do presidente Lula também acabou provocando essa reação do presidente americano.